Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li A Louca da Casa, da Rosa Monteiro, com tradução para o português da Paulina Vatti e do Ari Reutemann. Bom, é difícil começar a falar desse livro e tentar explicar o que ele é. Eu vou começar falando que eu acho muito engraçado que ele tenha sido o primeiro livro que eu tenha lido da autora, porque ele é um livro que fala um pouco sobre o processo de escrita dela, além de muitas outras coisas. E geralmente a gente procura essas obras depois que a gente já leu alguns romances do autor e gostou, né? Isso aconteceu comigo com o Murakami, por exemplo. Eu li vários livros dele. E aí eu cheguei também no do que eu falo quando eu falo de corrida, que fala sobre métodos de escrita dele, enfim. E com a Rosa, isso foi o contrário. Esse é o primeiro livro que eu leio dela. E foi engraçado ler sobre como ela pensa na hora de escrever, antes de ler qualquer outra coisa que ela tenha escrito. Na verdade, eu acho que aqui no Brasil, esse é sim o livro mais famoso dela. E era o único no qual eu tinha ouvido falar, até que Todavia, no ano passado, se eu não me engano, publicou a ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que também é dela. E que divide opiniões por aí, né? Muita gente gosta, muita gente não gostou. Eu já tenho o livro, fiquei um pouco desanimada quando eu vi pessoas que eu confio falando que não gostaram, mas devo ler sim em algum momento, até porque agora eu já li outro livro da Rosa e eu amei, e eu quero ter mais oportunidade de entrar em contato com a escrita dela. Só que o que é esse livro? Esse livro, então, é um livro de não ficção sobre escrita? Não. Esse livro é um livro de ficção, então? Não. Ele é um romance? Não. Ele é um livro de crônicas? Não. O que é esse livro? Esse livro, como uma boa ode à arte da escrita, ele é simplesmente um livro. Ele é um livro que ele pode ser muita coisa. Eu acho que faz parte do que a Rosa quer fazer aqui, fazer um livro que não seja definível e que não caiba em um gênero específico. Ela quer fazer uma ode à arte da escrita. E por isso que ela faz aqui nesse livro é fazer com que ele seja um pouco de tudo. A gente tem um pouco de ficção, a gente tem um pouco de não ficção, a gente tem um pouco de autobiografia, mas que talvez também seja ficção. A gente tem um tom ensaístico muito presente aqui. E a gente tem momentos em que ele poderia ter sido germens de romance, sabe? E isso é maravilhoso. É um livro com menos de 200 páginas. Na minha edição, que é a da HarperCollins, ela tem 176 páginas. E ele entrega muito. Ele entrega muito. O livro é muito bonito. Ele é realmente uma ode à arte da escrita. À literatura num todo, né? Ao fato de ler e escrever. E ele é um livro que você já começa se emocionando, porque logo no início ela fala que a vida é uma grande escrita, que nós estamos o tempo inteiro reescrevendo a nós mesmos, porque cada um lembra das coisas de um jeito, pessoas que viveram a mesma situação vão lembrar de formas diferentes, e você mesma pode contar uma história hoje e daqui a 5 anos contar de uma maneira diferente, porque estamos o tempo todo nos escrevendo e somos, acima de tudo, romancistas. Ela já coloca essa provocação e diz na lata que todas as pessoas são escritores, pra mostrar que todo mundo pode ler aquele livro, e não só quem gosta de escrever, que todo mundo vai se relacionar com aquilo, porque a vida é uma grande peça literária. Vocês sabem que eu constantemente aqui me emociono com a arte da literatura, fico assombrada com o que pessoas são capazes de fazer apenas com vocabulário, colocando uma palavra atrás da outra. E a Rosa vai além, porque ela fala de processos, ela fala de inspirações, e não só dela, né, mas de outras pessoas. Aqui nesse livro, além de colocar a escrita como um grande objeto de devoção e fazer a gente lembrar de louvar essa arte, ela vai falar de vários escritores, de como eles escrevem, de como foram suas vidas. E sim, todo mundo que lê esse livro termina dizendo que a Rosa Monteiro falou mal do Tolstói, e ela faz isso mesmo. Eu tô repetindo isso aqui porque o Tolstói merecia, e ela dá o Tolstói como exemplo de um fato que é incrível e que é uma das bases do que ela vai defender em relação à escrita, que parece que os escritores, na verdade, psicografam obras que deveriam existir per se, e que é como se as histórias estivessem aqui vagando e escolhessem alguém para transmiti-las. E ela fala do Tolstói em relação a isso porque ela quer mostrar como as obras estão acima de seus escritores, no sentido de que Tolstói era um energúmeno, um machistão. E muito provavelmente ele começou a escrever Ana Karenina querendo colocar ela como uma pessoa horrível, a pior pessoa de todas. Ele provavelmente queria escrever um livro descendo cacete em uma mulher adúltera e queria que todo mundo odiasse ela. E todo mundo que leu Ana Karenina sabe que o livro é muito mais do que isso. E
É incrível como um autor que não conseguiu o que queria com sua obra, ainda assim escreveu uma obra maravilhosa, um clássico que atravessa gerações e encanta leitores do mundo todo, né? Ele não conseguiu fazer o que ele queria com Ana Karenina, porque essa história já existia e era maior que ele. O que não muda o fato de que ele era um bosta e que ele largou a mulher dele e os mais de 15 filhos que ele teve com ela na merda, e quem a sociedade e a mídia consideraram louca foi ela. E já que eu tô entrando nesse assunto, sim, a Rosa Monteiro vai falar nesse livro também sobre as questões da desigualdade de gênero, principalmente as que estão envolvidas com a literatura. Então ela vai falar da desigualdade em relação ao mérito das escritoras, à colocação delas como brilhantes e louváveis, assim como os homens. Ela vai falar de como elas têm menos lugar, mas ela também vai falar das esposas. Quem são as esposas dos escritores? Por que é por causa delas também que eles chegaram onde chegaram e elas ficaram apagadas? Porque elas estavam dando conta de tudo enquanto eles escreviam. E aí eu lembro um pouco de Um Teto Todo Seu, da Virgínia, né? Porque pra alguém escrever um livro, ele precisa ter paz. A casa precisa estar arrumada, as crianças não podem estar fazendo barulho. E quem cuida disso? A mulher. Ela fala das mulheres que transcreviam as obras de seus maridos, das mulheres que davam ideias e que sempre ficaram esquecidas. E aí a gente tem também, mais uma vez, esse exemplo forte da história do Tolstói, da Sônia, que foi tida como louca, quando na verdade só tava perseguindo o cara porque ela estava na merda. Porque ele deixou ela na merda com uma porção de filhos. E quem foi tida como louca foi ela. Ela fala muito, a Rosa, no livro, sobre esse papel da mulher na sociedade de diversas maneiras, mas principalmente no que tá ligado à literatura, claro. Mais uma coisa que ela faz com o formato do livro e que é incrível é mostrar como a gente pode fazer o que a gente quer com a escrita. E ela brinca com isso o tempo todo, porque no final do livro, inclusive, ela fala que tudo que ela fala ali sobre outros escritores é verdade, ou pelo menos o que é catalogado, escrito, estudado como verdade. Mas o que ela fala dela mesma, aí tudo é uma grande mentira, porque a gente nunca fala sobre a própria vida com verdade. Isso é muito legal. E desde o início do livro ela fala isso, que a gente é romancista da própria vida, que a gente inventa o que a gente conta. E ela faz um jogo muito interessante pra provar isso, que é, em 3 momentos diferentes do livro, dizer: vou te contar uma história de um casinho que eu tive com o M. Ponto, que é um ator. E cada uma dessas vezes que ela fala que vai contar essa história, ela conta uma história completamente diferente. E da segunda vez que ela começa a contar, a gente... Peraí, a gente já leu essa história. E daí ela dá outro rumo completamente diferente. Aí quando ela vem pela terceira vez, você já tá íntimo do jogo e percebe o que ela tá fazendo. Ela tá mostrando do que a escrita é capaz e de como a escrita pode comandar a situação e engabelar todo mundo. A gente não sabe qual das 3 histórias é verdadeira, nem se uma delas é verdadeira, nem se, na verdade, a verdadeira é uma mistura de um pouco de cada uma, ou se essa porcaria dessa história nunca nem existiu e ela nunca ficou com esse ator. Isso é muito legal. Porque ela diz o tempo todo que ela tá fazendo isso, que ela tá engabelando a gente com a escrita. Só que a gente não acredita e aí a gente é engabelado. É incrível, é incrível. O formato e as escolhas dela nesse livro provam tudo que ela tá dizendo ao longo do livro. E é por isso que esse livro é uma grande ode à literatura e ao mesmo tempo uma grande obra literária. Eu gostei muito desse livro. A minha amiga Ana Vitória colocou esse livro nos 5 livros da vida dela e ela sempre recomenda esse livro. Ela fala que ela é uma entusiasta de pensar sobre as narrativas da própria vida e da vida dos outros e elocubrar sobre como a vida nunca vai ter sentido narrativo, embora a gente queira que tenha. E o livro da Rosa é uma bíblia pra ela, porque ele não deixa de ser sobre isso. E é incrível, ele vai virar, acho que ele vira uma bíblia de muita gente que lê e escreve. E eu não esperava tudo isso que eu ia encontrar nesse livro. Eu senti muitas catarses, ela fala muito de ansiedade e de como a ansiedade faz escritores. E eu me identifiquei muito com uma pessoa ansiosa. Na primeira vez que ela resolve contar essa história dela com o ator, ela fala que ela foi lá, dormiu com ele no dia que eles se conheceram. Dormiu com ele no sentido, transou com ele. E aí ele capotou ali do lado dela. E ela não dormiu. E aí ela fala que ela ficou com inveja dele, que simplesmente deitou e dormiu, porque ela ficou ali parada, olhando pro teto, pensando em milhões de histórias escabrosas. E acabou correndo dali, porque decidiu que ele era um babaca. E tudo isso em 10 minutos, que ela ficou parada ali com a cabeça dela. E eu me identifiquei demais. E aí ela fala que a ansiedade é um grande gatilho pra ela ter virado escritora, porque ela precisava colocar essa imaginação pra fora. Falando em imaginação, não tem como falar desse livro sem falar do título, A Louca da Casa. Eu não sei o que vocês imaginam quando pensam nesse título sem ter lido o livro, mas eu imaginava, tipo assim,
que ela é a escritora louca, que ela era, sei lá, eram várias pessoas na casa e ela era a louca, a filha louca, sei lá, a que escrevia, a que pirava. E, na verdade, a louca da casa tem referência da Santa Teresa, a Santa Teresa mesmo, a santa, que dizia que a imaginação era a louca da casa, que ficava lá escondidinha no sótão enquanto a racionalidade tentava imperar e controlar tudo. E que, na verdade, coisas interessantes pra acontecerem precisam que a louca da casa seja solta e que ela domine tudo. Porque, às vezes, a louca da casa é a única sensata, é a única voz possível e a gente tem que deixar ela falar. E é basicamente isso, porque se eu começasse a falar mais desse livro, a gente ia ter 3 horas de vídeo. E é um livro com menos de 200 páginas, isso é maravilhoso. Eu já tô apaixonada pela Rosa Monteiro. Eu quero ler muito algum dos romances que ela escreveu, pelo menos um. Eu não sei se o A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver é um romance, eu acho que ele não é. Porque, pelo que eu já ouvi falar, ele fala da Marie Curie. Então eu acho que é um livro de não ficção, uma espécie de biografia com comentários, interlúdios, enfim. É algo mais parecido até com A Louca da Casa. Enquanto no livro ela cita alguns outros romances que ela escreveu e a ideia que ela teve pra escrever, ela fala muito de inspiração, de onde vem as ideias dela, de onde vem as ideias dos outros autores que ela cita, e enfim. Então, quero ler mais da Rosa Monteiro e descobrir o que ela entregava em seus livros de pura ficção, porque eu fiquei muito curiosa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!